uma tal de Fabiana. Tem, ela lá, tá aí nos bastidores. Cadê esperando para essa live, para essa palestra. Oi, Fabi, é com você. Oi, Lupe. Oi, Mari, tudo bom? Tudo bom. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês, representando a nossa diretoria, né? A diretoria jurídica, a diretoria de diversidade e inclusão, junto também com o Bento, né, que faz parte também agora da nossa diretoria. Foi um evento sensacional, só tenho a agradecer, né, todos que participaram. E hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre acessibilidade, sobre inclusão. Então, eu quero me apresentar, né, como a gente está falando de acessibilidade e inclusão. Eu sou Fabiana, eu tenho por volta de 1,73 m, sou branca, tenho cabelo comprido, olhos castanhos, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso grupo, que está fazendo parte aqui desse nosso bate-papo, né? Então, é um prazer imenso fazer parte desse importante evento. E antes de chamar os nossos convidados, eu quero agradecer o presidente Silvio Soledade e toda a equipe da PP Brasil por mais uma grande edição do Festap 2021. Nosso muito obrigada também aos nossos apoiadores, Adstream, Globo, Ótima, SBT Games e TEDs, e nossos parceiros Big B, Compasso Colab, EditaCast e SPM. Vamos lá. Para falar de acessibilidade em videogame, gostaria de chamar nossos convidados, né? O Cid Torquato, CEO da Icon Libras, é advogado, formado pela Faculdade de Direito da USP, foi executivo da Lowe Partners e da Star Media, assessor em governo eletrônico do Ministério do Planejamento no governo FHC, fundador da Câmara ENET, secretário adjunto da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, conselheiro do CONAD, do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, e secretário municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Escreveu o livro Empreendedorismo Sem Fronteiras, um excelente caminho para pessoas com deficiência, após ficar tetraplégico em 2007, e recebeu o Prêmio Estado de São Paulo para as Artes 2019 pela criação do Festival Sem Barreiras. Depois desse currículo, hein, Cid? Aí a gente tem também Christian Bernauer, que é presidente e fundador do Able Gamers Brasil, CEO na Ventiladores Bernauer, ex-apresentador do Xbox Drops, Sextou Xbox, e ex-redator de Nós Nerds, idealizador da campanha Rod em Brasil. E temos também o Fabrício SDW, que é criador de conteúdo de jogos no YouTube e na Twitch, membro fundador da Able Gamers Brasil e ex-participante do programa Escola de Criadores Xbox, da Xbox Brasil. Sejam muito bem-vindos, Cid, Christian e Fabrício. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, prazer é todo meu. Também, super prazer estar aqui. Um abraço ao Silvio. Obrigado pelo convite, gente. Estou super feliz de poder falar aqui hoje. Bom, voltando aqui para o nosso grupo, a gente vai falar um pouquinho sobre acessibilidade de um modo geral, né, e acessibilidade no mundo gamers. Quem que gostaria de começar a falar um pouquinho dessas questões de acessibilidade? Cid, você quer falar um pouquinho, quer se apresentar? Sim, bom, obrigado. Você já fez uma apresentação longa aí. Nos próximos eventos eu vou pedir para cortarem metade desse currículo. Bom, obviamente que ele representou algumas situações interessantes pelas quais eu passei antes e depois de quebrar o pescoço, né? Eu acho que é um pouco disso que eu quero falar, dessa experiência de precisar de acessibilidade, a importância da acessibilidade. Eu acho que essa é a mensagem que nós temos que estressar aqui, né? Porque, embora pareça óbvio, claro, que a acessibilidade, né, tem que estar lá, tem que estar presente, tem que ser padrão, tem que ser estrutural, ela não está, em boa parte das vezes, né? A gente ainda tem né, questões muito profundas de ausência de acessibilidade, né, de um lato sensu. Então, rapidamente, aí para contar minha historinha, aí para ver como eu digo que eu tenho um pé lá, outro cá. Mentira, eu tenho os dois pés na tetraplegia. Hoje eu sou tetraplégico, mexo muito pouco o meu corpo, né? Acho que mais de 80% do meu corpo paralisado após um acidente em 2007. Né? Eu era um executivo de mercado que tinha
uma experiência grande com publicidade, marketing, e acompanhei, tive presente desde que a internet surgiu aí no mercado, atuando, empreendendo, né? Em 2007 eu estava, foi por acaso, não estava combinado isso, eu estava na Europa e me chamaram, a organização de um evento na Croácia me chamou para um evento que eles estavam realizando e que não era para eu participar. Eu já sabia do evento e sabia que eu não ia. Mas, você está aqui mesmo, vem para cá, a gente manda uma passagem e você vai ser muito bem-vindo e útil aqui. Então, fui lá para uma semana de evento excelente, né? Com apoio da ONU, do Banco Mundial, para uma discussão sobre tecnologias em geral e sobre tecnologias de inclusão. E no último dia eu errei num mergulho de um pier e bati a cabeça, né? Mergulhei, não calculei certo, bati a cabeça no chão, chão duro. A Croácia eles têm muito calcário no chão, né? Por isso que não sei se vocês sabem disso, mas o mar da Croácia, o Adriático, brilha de uma forma que dá para ver até da estação espacial, né? Que é ali a Croácia, de tanto que brilha aquele Adriático. Então eu vi pelo lado errado da coisa, ou seja, vi que era duro, senti com a cabeça, bati a cabeça, quebrei o pescoço e fiquei tetraplégico. Isso mudou radicalmente minha vida, né? Eu estava para assumir a presidência de uma empresa norueguesa de mobile marketing aqui no Brasil, acabei desistindo, eles insistiram, queriam que eu assumisse de qualquer jeito. Eu falava, gente, não, eu não sei nem que roupa eu ponho para sair mais, eu não sei o que fazer, né? Eu preciso me reinventar, preciso descobrir, eu preciso me reabilitar, que é o nome correto para essa situação. Eu preciso me redescobrir, me reinventar, né? Ganhar confiança de novo, ou seja, um processo duro e árduo. Eu, felizmente, nessa mesma época, logo no começo, logo depois do acidente, eu conheci o que eu chamo de minha madrinha, a doutora Lina Mara Riso Batistella, e ela estava, além de excelente médica, ela estava montando a equipe da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi criada pelo Serra no começo de 2008. Me convidou para fazer parte desse time. Bom, foi ótimo para mim, né, me reabilitar trabalhando, né, e poder começar a conhecer as demandas, né, desse público, né, que são as pessoas com deficiência. Um público meio difícil, interessante colocar embaixo do mesmo guarda-chuva deficiências tão díspares, né, tão diferentes umas das outras. Mas talvez não seja certo mesmo, mas é a maneira como vem sendo feita e a gente, eu conheci pelo lado mais duro aí o que é não ter acessibilidade ou precisar de acessibilidade de vários tipos, inclusive acessibilidade atitudinal, que acho que é a mais importante dessa história inteira, né? Você contemplar a inclusão das outras pessoas, né? Você aceitar, estar preparado para ela, né? Entender, ter consciência de que todo mundo é igual perante a lei, né? E todos têm os mesmos direitos, e não é porque eu sou tetraplégico que eu vou ter menos direitos do que uma pessoa que não é. A vida vai ser mais difícil para mim, com certeza, mas os direitos são os mesmos. Então, né, um aprendizado rico. Trabalhei muito com tecnologia assistiva, que é outro tema fundamental. Então, eu falei de alguns temas fundamentais: acessibilidade, reabilitação, tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva, muita gente não sabe o que e nesse cenário que a gente está, imagina o nosso público aqui, pouca gente saberia o que é tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva é qualquer coisa entre uma bengala e um software sofisticado que permite que pessoas com deficiência façam ações que eles não conseguiram fazer de outra forma. Então, não dá para pensar em deficiência, reabilitação, inclusão,
sem pensar em tecnologia assistiva, né, central da história, e não só das pessoas com deficiência, né? Ontem foi o Dia do Idoso, e nós temos uma população que está aceleradamente ficando mais velha, né? E para quem quer ser longevo, para quem imagina uma vida longeva, ou já vai se prevenindo, né, com exercícios e tudo mais para que as coisas não aconteçam, senão se prepare, porque é quase certo que você vai ter uma deficiência. Se você quer ter uma vida longeva, ou uma limitação de movimento, ou seja, uma mobilidade reduzida, né, problemas com deficiência visual, deficiência auditiva. Então, e a gente precisa e não está preparado, não só para cerca de 16 milhões de pessoas com deficiência aqui no Brasil, mas para hoje 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos que também estão por aí. Metade da população com deficiência, ou seja, metade desses 16 milhões são idosos, são pessoas com mais de 60 anos. Então, é muito importante, né, que o Christian aí, eu esqueci, perdão, não estou vendo o nome do nosso colega ali, mas com certeza que trabalha com isso. É importante que a gente trabalhe para conquistar, né, rapidamente corações e mentes para essa questão da acessibilidade e de inclusão, porque nós vamos precisar, a nossa sociedade vai precisar, senão a exclusão pode ser muito grande, e exclusão, para terminar, é algo que a gente não quer, porque a exclusão ela causa uma série de questões pessoais, sociais, psicológicas, né? Todo mundo idealmente tem que estar incluído. A sociedade ideal é essa que cada vez a gente começa a vislumbrar, né, mais que essa sociedade diversa, uma sociedade para todos, né, onde todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem seu lugar, todo mundo tem sua responsabilidade, né, tem seus direitos e tem suas responsabilidades. Então, né, eu quis falar um pouco de acessibilidade por essa ótica estrutural, né, e que quis conquistar, não sei se eu consegui, corações e mentes aí da nossa plateia, para que a gente tenha um mundo mais acessível, mais justo, né, e um mundo para todos. Muito obrigada, Cid. É muito importante a gente escutar você, né, que passou por todo esse processo. E aí o que a gente fica, né, de lição de casa, quando a gente fala coisas óbvias, mas às vezes elas não são tão óbvias assim, né? A gente precisa falar constantemente sobre isso. Então, a sua presença aqui é muito relevante para nós, né? E pegando o gancho do que você falou, da questão da tecnologia, nós temos aqui o Christian e o Fabrício, né, que são os papas aí dos desenvolvedores de gamers. E aí eu queria escutar um pouquinho de vocês, como que funciona de uma forma bem didática, porque, assim, eu, por exemplo, né, sou uma pessoa muito leiga em relação à acessibilidade em games, né? Então, acho que seria legal vocês colocarem para a gente como é que funciona efetivamente, como é que a gente faz essa inserção, como que a gente pode facilitar o mundo com os games, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa colocar em mente. Seja bem-vindo, Christian. Obrigado, Fabiana. Eu só vou fazer uma audiodescrição rapidamente para quem está assistindo, que é deficiente visual, está só escutando o áudio. Eu sou o Christian, eu sou o presidente da EboGamers Brasil. Eu tenho 42 anos, branco, eu sou loiro, estou com a barba por fazer, com uma camiseta preta, numa cadeira gamer, e no fundo tem uma parede amarela com algumas decorações e plantas. Na questão de videogame, como você falou, e como o Cid falou, né, a tecnologia assistiva é muito importante. Então, hoje, você tem uma série já de tecnologias que foram desenvolvidas pela EboGamers e por outras instituições que permitem que pessoas com deficiência possam jogar videogame, né? E isso vem um pouco do histórico da própria instituição. Ela começou há mais de 17 anos nos Estados Unidos, justamente visando a inclusão das pessoas com deficiência no mundo do videogame. E ela faz isso hoje de duas formas. A primeira é através do software, então, fazendo um trabalho de advocacy, de educação, de conscientização dos desenvolvedores de jogos,
para que eles passem a fazer seus jogos mais acessíveis, e para isso a própria Able Gamers desenvolveu algumas técnicas de programação e desenvolvimento de jogos, e a outra são controles adaptados, né? Hoje existem no mercado já uma série de controles adaptados, a Able Gamers faz doação desses controles, às vezes o desenvolvimento ou o aconselhamento de qual controle ideal para cada pessoa. Como o Cid falou, né? A questão da acessibilidade ela é muito única para cada pessoa. Você pode ter várias pessoas aí com o mesmo tipo de lesão, o mesmo tipo de doença, e cada uma delas vai ter uma necessidade diferente para poder ter aquela autonomia necessária. Então, esse é um pouco o nosso trabalho. Se a gente for falar de alguns exemplos, por exemplo, a gente tem, como você falou, o espectro de deficiências é muito grande. Então, se a gente entra em deficiências visuais, a gente tem filtro de daltonismo, por exemplo, que você tem descrição em áudio, você tem som que indica o que está acontecendo. Para deficiências auditivas, você tem a questão de legendas, não só das falas, mas do som que está acontecendo no ambiente, que em muitos jogos é importante. Você ter feedbacks, um segundo canal, a gente chama, ou seja, outro tipo de resposta do jogo para um estímulo. Então, se você está jogando um jogo que você tem que escutar os passos de quem está vindo para você poder fugir do monstro, do inimigo, você tem um feedback visual que a tela indique de onde está vindo aquela pessoa, vai permitir que o deficiente auditivo jogue, né? Você tem funções de acessibilidade como remapeamento de botões, como você... nos jogos tem, às vezes, algumas etapas do jogo que você precisa apertar uma sequência de botões muito rapidamente, e às vezes a pessoa não vai ter essa velocidade por conta de uma deficiência, de uma doença, ou às vezes uma neurodeficiência não vai permitir que a pessoa tenha aquela reação cognitiva de ver o comando na tela e responder. E aí, toda vez que você coloca isso num jogo, você torna o jogo inacessível para essas pessoas. Então, o trabalho é justamente enxergar esses problemas, enxergar essas barreiras e criar maneiras de superar elas para que todo mundo possa jogar. Porque o intuito é esse, para que todo mundo jogue. Muito bom, Christian. E Fabrício, eu queria escutar um pouquinho de você também, dessas estratégias todas. Quais que você vislumbra, assim, que tem mais inserção do PCD, né? Dessas todas que o Christian colocou para a gente, questão de daltonismo, questão de deficiência visual, enfim, o que vocês têm sentido, você e o Christian, em relação a essa adaptabilidade, né, e essa abrangência de PCDs? Então, primeiramente também queria fazer minha audiodescrição aqui para o pessoal me conhecer. Eu sou o Fabrício, conhecido como Fabrício SDW na internet, tenho 25 anos, sou cadeirante, portador de uma deficiência chamada atrofia muscular espinhal tipo 2. Estou sentado na minha cadeira de roda agora, estou de headset, barba por fazer. Atrás de mim tem um sofá e também uma parede de tijolinhos com vários itens de decoração. E, bom, vamos lá. Sobre essa questão de o que está sendo mais usado assim, pelas pessoas com deficiência. Isso é um ponto muito interessante e até um ponto muito complicado, porque quando a gente fala de acessibilidade, de o que vai atender melhor uma pessoa com deficiência, às vezes no mesmo tipo de deficiência, a gente tem cenários completamente diferentes. Um caso, por exemplo, que eu acho muito legal citar, é o meu caso com outro influenciador também, que acho que vai estar até aqui depois, que é o Machadinho, né, faz lives no SBT Games. Ele tem atrofia muscular espinhal tipo 2, a mesma deficiência que eu. Porém, eu jogo no controle, eu gosto de jogar no controle, por exemplo, no controle Xbox, no controle PlayStation, e teclado e mouse, para mim, eu até jogo, mas não é tanto, porque eu sinto muita dificuldade em jogar em teclado e mouse. O Machadinho, que tem a mesma deficiência que eu, já é completamente diferente. Ele joga mais em teclado, porque ele sente uma facilidade melhor no teclado, e controle ele já não sente tanta facilidade, ele não se sente tão confortável em jogar usando um controle. Então, você vê que são duas pessoas com o mesmo tipo de deficiência, o mesmo grau, e que são coisas que a gente necessita de coisas diferentes.
Hoje em dia a gente vê muito, que é muito importante nos games, além do filtro de daltonismo, os leitores de menu, né, que ajudam a pessoa a se localizar. Por exemplo, uma coisa que muita gente às vezes não sabe, mas jogos de luta, existem muitas pessoas com deficiência visual que jogam jogos de luta, né, e que gostam muito de jogos de luta, porém, para eles chegarem do momento do menu até a partida em si, é muito difícil, porque não tem um leitor de menu. Então, eles não sabem para onde que eles estão indo, em que momento que eles estão acessando, como que vai escolher o personagem, qual personagem que eles estão escolhendo, né? Então, isso daí faz muita falta no jogo, né? Dando um exemplo do caso do jogo de luta. Eu, por exemplo, gosto muito de usar remapeamento de controles. Eu acho muito positivo isso, porque isso auxilia a pessoa que tem um tipo de deficiência, um tipo de limitação motora, a poder substituir comandos que às vezes ela precisa por outros que talvez ela não precisa, porque no controle, por exemplo, a gente, na hora de jogar um game, a gente tem várias ações em vários botões diferentes. Eu, por exemplo, tenho botões que eu tenho certa dificuldade em apertar, né? O analógico do controle é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de apertar. Então, um jogo de tiro, por exemplo, quando eu tenho que correr com o personagem, eu teria que apertar o analógico. Quando esse jogo me oferece a opção de remapear o controle, às vezes eu substituo um comando que eu não usaria tanto, como, por exemplo, agachar o personagem, pelo botão de correr. Então, às vezes, eu substituo esse comando, né? E eu posso correr com o personagem, e ali naquele botão que eu teria mais dificuldade, eu boto o comando de agachar, porque é algo que eu não estaria usando. Então, quando ele oferece esse tipo de opção, né, de você poder trocar o comando, é muito positivo para o jogador, né? Quem joga no teclado, às vezes, o teclado tem várias teclas, alguma tecla que fica melhor para a pessoa, pela proximidade ali da mão, o formato, né, de você usar o teclado, e às vezes o jogo não tem essa opção de você trocar as teclas. Isso acaba impedindo muito o avanço aí de você estar jogando, de você estar configurando do jeito que fica melhor para você. Então, eu acho que é um dos recursos mais importantes também hoje na questão da acessibilidade. Infelizmente, a gente não vê sempre, né, Fabrício? Infelizmente, a gente não vê sempre, mas, assim, vemos que está mudando muito o cenário de uns 2 anos para cá. Muitos jogos, principalmente das empresas maiores, estão vindo aí com bastante recursos de acessibilidade. Ubisoft, Microsoft, a Sony estão vindo com opções bem legais de acessibilidade. A Ubisoft está de parabéns, porque praticamente todos os jogos que eu vi recentes dela tiveram opções de acessibilidade, leitor de menu, esse indicativo na tela de som. Por exemplo, no Watch Dogs Legion, um jogo que saiu ano passado, aí, que é da Ubisoft, ele tem isso, né? Ele indica da onde está vindo o som para a pessoa poder se localizar, porque muitos jogos têm isso também. Eu estou escutando barulho de passos, mas da onde está vindo esses passos? Eu tenho que me localizar. Às vezes estou ouvindo um barulho de um carro vindo, mas eu não sei da onde que ele está vindo. Então, isso é muito importante também. Eu vejo que a Ubisoft tem feito um bom trabalho nisso, Microsoft também, a Sony também, com o estúdio dela, está fazendo vários jogos no PlayStation com bastante opções de acessibilidade. Isso é muito positivo, mas ainda há um longo caminho, a gente ainda tem que fazer muito mais, mas já é um iniciozinho ali para a gente chegar no ponto que a gente precisa. Maravilha, Fabrício. E aí, Cid, vamos trazer o Cid aqui para a nossa conversa. Cid, em relação a essas inclusões, né, que a gente vê, a gente está caminhando ainda, a gente sabe que tem uma lei de inclusão, que já há bastante tempo vem sendo debatida, enfim, de cotas, né, de inserção e tudo mais. Do seu ponto de vista, né, você acha que há necessidade de a gente ter uma regulamentação melhor nesse sentido? Ou você acha que as iniciativas têm que surgir como as iniciativas do Christian, do Fabrício? Ou é uma roda que todo mundo tem que entrar? Enfim, qual que é a tua visão em relação ao que a gente tem hoje no Brasil? Essas iniciativas privadas, as iniciativas públicas? O que você, no seu entendimento, acha, na sua visão? Olha, hoje, se por acaso alguém chegar no Ministério Público e denunciar o site da PP como não sendo um site acessível, por exemplo, pensando em acessibilidade digital,
Bom, em teoria, vai ficar por isso mesmo, porque falta isso não está estabelecido de fato, uma norma brasileira de acessibilidade digital. Então, a LBI ela fala que os sites e por tabela outros eletrônicos aí, outras questões relativas à acessibilidade digital e comunicacional, elas têm que ser acessíveis de acordo, a LBI fala mais ou menos isso, de acordo com normas nacionais e internacionais vigentes, uma coisa assim. Quer dizer, não falo nada, porque então você não tem aqui no Brasil, legalmente, como se basear numa norma. Em teoria, eu sempre me baseei no EMAG, que também não serve para tudo. Não sei se o EMAG tem o viés de games, acho que não, mas de acessibilidade para sites. O EMAG eles pegaram o WCAG, que é o WCAG 2.0, isso, e traduziram com adaptações. O WCAG são as recomendações internacionais do W3C, que é o grande organismo internacional sobre acessibilidade digital. Então, o governo federal fez isso alguns anos atrás. Pegou o WCAG, que são essas recomendações, fez uma tradução delas e criou essa norma que seria específica para o governo federal. Mas eu acho que, na ausência de outras normas no Brasil, por enquanto, essa tem que ser a gente tem que considerar o EMAG como a norma existente e que a gente tem aí para usar e oficial no sentido de que ela já é usada pelo governo federal. Então, mas eu acho muito importante, e nós criamos um grupo o ano passado, ou retrasado, acho que em 2019, na BNT, um grupo de estudos de trabalho para desenvolver a norma brasileira de acessibilidade digital. Então, é muito complexo, porque você vê, não adianta só pensar em sites ou aplicativos, você tem que pensar em games, você tem que pensar em devices, você tem que pensar em televisão, você tem que pensar numa série de questões, e à medida que o trabalho vai sendo realizado, eles vão sentindo a complexidade do trabalho aumentar. Nós esperamos o primeiro resultado final aí para ainda este ano. E daí a BNT está com vontade, que eu acho um negócio muito importante, alguém ter isso, de criar um selo de acessibilidade digital. Quando eu estava na Prefeitura de São Paulo, nós criamos o selo de acessibilidade digital da Prefeitura. Por que nós criamos o selo da Prefeitura? Porque eu sabia que nenhuma outra organismo, órgão, departamento, que a rigor até o governo federal, que poderiam ou deveriam criar essa nota, o fariam. Então, esse selo. Então, nós precisamos do selo. O selo é uma certificação. O que é certificação? Todo o setor tem certificação. É saber se a coisa está acontecendo direito. Então, hoje a gente não consegue saber em acessibilidade digital. Criamos o selo conseguimos certificar os 60 e tantos sites da prefeitura, que foi uma loucura, um tour de force tremendo, e agora o Ministério Público, principalmente o federal, à medida que recebe denúncias, eles encaminham, eles falam para as pessoas, né, para as empresas denunciadas, que existe um selo e que uma das medidas que a empresa pode fazer é tirar o selo para mostrar que ela é acessível. Então, Christian, esse selo nós criamos, mas eu não acho que o melhor lugar para ele seja onde nós criamos. Eu já falava isso antes de criar, mas eu dizia, se eu não criar aqui na prefeitura hoje, que eu tenho condição de fazer isso, nós vamos continuar com um gap inaceitável nesse universo, principalmente, como diz, por questões jurídicas. Então, o selo da prefeitura está funcionando bonitinho, legal, ele é baseado no EMAG, é baseado no ASIS Web, que é um validador de sites. Não sei se vocês sabem, inclusive quem está nos assistindo, que tem alguns sites hoje disponíveis que você vai lá, pega o endereço do seu site, a URL, né, do seu site, coloca nesse validador, e o validador, em segundos, faz uma avaliação do seu site, com nota, incluir.
e indicando né, o que está errado ou não, em grande medida. Então, isso já está funcionando. Convido todo mundo a conhecer esse selo, essa iniciativa, e torcer para que o trabalho da BNT seja um trabalho, né, bacana, e para que a gente, de fato, no final do ano, no começo do ano que vem, tenha uma norma brasileira que vai acabar de vez com a insegurança jurídica que ainda existe nesse setor. Obrigada, Cid, realmente, né? E aí, eu acho que como o Fabrício e o Christian tinham falado, né, são várias formas de inclusão que precisam ser pensadas, né? E eu acho que quando a gente tem uma diretriz, fica um pouco mais fácil até para vocês mesmos divulgarem, né, o selo, divulgarem aquilo que é correto, enfim. E aí eu queria entender um pouquinho do Christian e do Fabrício, né, quais as dificuldades que vocês encontram como empresários, né, no desenvolvimento do produto de vocês, e Fabrício como usuário também, ele já colocou que alguns jogos eles realmente precisa se virar, alguns estão melhorando, a gente está indo para um ponto melhor, né, desenvolvimento de games, enfim. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses desafios diários aí que vocês enfrentam, né, da forma prática, sabe? Qual é o suspiro matinal e o suspiro antes de dormir. Joia. Vamos lá. A Able Gamers tem uma coisa, a gente não desenvolve jogos, né? A Able Gamers é uma instituição beneficente e o nosso trabalho é justamente ensinar os desenvolvedores de jogos a como fazer esses jogos mais acessíveis, né? Para isso a Able Gamers desenvolveu quase uma norma como essa da BNT, mas são mais guidelines, né, de como criar esses jogos. Nos Estados Unidos tem um curso de formação de design acessível em games, que um dos nossos trabalhos da Able Gamers Brasil é trazer esse curso aqui para o Brasil. Nosso objetivo é, no primeiro semestre do ano que vem, estar com esse curso localizado aqui em português, para a gente poder justamente ministrar ele para as empresas de games brasileiros. A gente entende que a acessibilidade não é só uma obrigação, mas ela se torna um diferencial dentro dos jogos, né? Do mesmo jeito que um site acessível vai atrair um público que não vai poder entrar e acessar sites de outras empresas, você ter um jogo acessível é uma maneira de você acessar um público, né? Só nos Estados Unidos são 46 milhões de pessoas com deficiência que jogam videogame. Aqui no Brasil, a gente estima que esse público seja em torno de 20 milhões de potenciais jogadores. Então, é um público significativo. E a gente sabe que toda semana estão sendo lançados aí 10, 15, 20, 30 jogos toda semana, né? Então, como que as empresas vão fazer para se diferenciar, se destacar no meio desse mar de jogos? Então, a acessibilidade é uma dessas funções, né? E o nosso trabalho é justamente esse, ensinar as empresas a tornar os jogos mais acessíveis. Christian, desculpe te interromper, eu acho que seria legal nós levarmos isso que você já tem, inclusive os guidelines e tudo mais, se você achar se interessar, para a BNT, que é a casa das normas no Brasil. Todas as normas são guardadas ou desenvolvidas na BNT. E talvez conversar com o Reinaldo Ferraz, conhece o Reinaldo, não conhece? Do W3C? Não. O Reinaldo, que é o coordenador do grupo. Mas talvez ter uma conversa com ele para ver se isso de que forma isso se encaixa no esforço que está sendo feito, ou se é o caso de criar um novo grupo de trabalho pensando especificamente na norma de games. Porque é o seguinte, um país sem norma está pior do que um país com norma, com certeza, né? Então, se você achar que isso tem validade, que é válido, depois a gente se fala e vamos amar isso para você levar isso para frente. Com certeza pode ser interessante, com certeza. Mas o que eu diria, Fabiana, só retomando a linha de raciocínio, eu acho que a grande dificuldade que as empresas têm primeiro, eu acho que é falta de conhecimento. Tá? Eu acho que ninguém está fazendo um jogo sem acessibilidade porque é malvado, porque é uma empresa que não quer ajudar as pessoas com deficiência. É realmente parar para pensar, né? É o que eu sempre falo. Há 40, 50 anos atrás, a gente não tinha rampa de acesso em lugar nenhum, a gente não tinha guia rebaixada, né? E não é porque os arquitetos queriam
né, judiar das pessoas com cadeira de rodas. Não, ninguém parou para pensar, né? Então, porque provavelmente, né, até o momento que alguém com deficiência virou e falou, gente, vocês precisam fazer alguma coisa sobre isso, né? Aí que começaram a fazer. Até hoje falta, né? Até hoje falta, né? Até hoje falta, infelizmente. Então, mas hoje você não tira a Bits de um prédio comercial sem ter uma série de requisitos de acessibilidade. Então, o que aconteceu na arquitetura aí décadas atrás é um pouco do que a gente está fazendo hoje com games, assim. E eu acho que a dificuldade, como eu falei, falta de conhecimento é uma, então por isso que a gente está aqui divulgando, falando, participando sempre de eventos para as pessoas entenderem e para as pessoas com deficiência poderem cobrar as empresas disso também, que isso é muito importante. E faltam ferramentas também. Como o Cid falou assim, hoje em dia eu acho um absurdo hoje você ter ferramentas como WordPress, XML, esse monte de coisa, e você não ter um plugin, sabe, que pelo menos faça uma leitura de texto automático, entendeu? Você tem, como a gente falou, a questão de remapeamento de botões é essencial. Eu faço remapeamento de botão, eu não tenho deficiência, eu faço como uma coisa de conforto, para poder jogar melhor. Né? Tanto que muitas das tecnologias hoje elas são chamadas de ease of access, ou seja, elas facilitam o uso, né? Ou elas melhoram a qualidade de vida do usuário, porque grande parte das funções de acessibilidade são usadas por pessoas que também não têm deficiência, mas não falta muita ferramenta pronta. Né? Você pegar a Unreal Engine e a Unity, que são as duas maiores engines, as duas maiores ferramentas de desenvolvimento de jogos, elas não têm, por exemplo, um módulo de remapeamento pronto. Então, esse é um trabalho que todo desenvolvedor precisa fazer manualmente para inserir no seu jogo. Isso quando você fala de uma empresa grande, né, de uma Ubisoft, de uma Epic, eles têm quem faça isso. Agora, quando você pega um estúdio independente, que tem 2, 3 pessoas trabalhando, com orçamento limitado, né, com conhecimento reduzido também, que precisa cumprir uma série de requisitos técnicos para poder lançar aquele jogo, fica muito difícil para a pessoa incluir isso. Então, a gente tem dentro do Able Gamers, entre os membros, a gente tem o pessoal da indústria que trabalha com desenvolvimento, e um dos trabalhos que a gente quer fazer é justamente criar essas ferramentas e disponibilizar gratuitamente, para que você possa falar para um desenvolvedor de jogo e falar assim, olha, colocar um leitor de menu, por exemplo, você não vai precisar reinventar a roda, está aqui, está pronto, só implementa, não vai dar tanto trabalho, né? E eu acho que isso facilita muito quem trabalha nesse mercado para poder realmente criar as funções de acessibilidade e a gente ter jogos que permitam que cada vez mais pessoas possam jogar. Obrigada, Christian. Agora, para finalizar, né, como que as pessoas, né, que são usuárias, elas conseguem chegar e colocar as suas questões para vocês, enfim, para que isso possa se desenvolver de uma forma... aí é a acessibilidade da acessibilidade, né? Como é que a gente faz esse canal de comunicação? Como é que as pessoas conseguem se manifestar? Eu acho que é importante vocês colocarem, Fabrício, também, se você quiser... Eu sei que vocês têm lá os seus mecanismos, mas eu acho que é importante a gente também divulgar como que a gente pode trazer essas melhorias, né, para o mercado. Uhum. Bom, hoje aqui no Brasil a gente só está com uma rede social, a gente está dentro do Twitter, então é @AbleGamersBR, onde as pessoas podem acessar a gente, porque o Twitter em games é a rede mais forte até hoje, não tem como, o pessoal está todo mundo lá. Tem o site oficial da Able Gamers nos Estados Unidos, que é ablegamers.org, lá também pode ser acessado, e a gente está trabalhando para ter uma seção brasileira lá dentro, não só ter um site traduzido, mas ter uma área dentro do site que seja referente a Able Gamers Brasil. Ainda está em construção, porque o Brasil é o primeiro país fora dos Estados Unidos a ter uma afiliada da Able Gamers, né? E nós também somos, até onde é do nosso conhecimento, a primeira associação beneficente no Brasil focada em acessibilidade para pessoas com deficiência em videogame. Então, é um caminho novo, assim, então a gente está aprendendo todos os dias em relação a isso. E eu diria assim, quem precisar pode entrar em contato através do Twitter, ou a gente tem o nosso e-mail, que é brasil@ablegamers.org. O Brasil é com Z, porque
porque quando a gente pediu o endereço de e-mail, eu pedi num call, e aí eu pedi, faz um e-mail, Brasil@ablegamers, e o americano foi lá e criou Brasil com 100, e ficou, né? Mas eu diria que são esses os canais. Então, quem tiver dúvidas, quem quiser entender, quem quiser ajudar o projeto, precisar de controles, dentro do ablegamers.org tem uma área para a pessoa buscar a solução ideal. Então, tem lá uma série de dicas. Então, fala assim, se você é um jogador que tem problema de visão, se você é um jogador que tem problema motor, se você é um jogador que só tem uma mão, então tem lá uma série de orientações do que fazer para você poder jogar. Também tem o site accessible.games, que tem justamente todas essas normas que a AbleGamers criou, né, esses guidelines, está disponível gratuitamente para quem quiser acessar. Eu diria que acho que esses são os caminhos aí para quem quiser conhecer o projeto, ajudar e falar com a gente. E só complementando um pouquinho além do que o Cris falou, também uma boa fonte de informação aí é justamente seguir influenciadores, gamers que atuam, que são deficientes e estão atuando aí, porque eu vejo que esse ano, do ano passado para cá, a gente teve um movimento muito grande de influenciadores que são portadores de deficiências do mais variados tipos, tetraplégico, deficientes visuais, eu que tenho AME, né? A gente tem várias pessoas que estão iniciando, uns já estão há mais tempo, como eu, nesse ramo, outros estão iniciando agora, e é um movimento muito legal, e a gente sempre está disponível também para responder dúvidas, para encaminhar, indicar jogos que talvez sejam mais acessíveis para determinado tipo de deficiência. Então, é sempre legal também as pessoas procurarem esse tipo de influenciadores, porque a gente está sempre disposto aí a ajudar também. Maravilha, Fabrício. Agora, fechando, vocês gostariam de concluir com alguma reflexão ou alguma mensagem? Cid, Fabrício, Christian? Eu vou concluir insistindo no que eu estava falando. Hoje, menos de 5% dos sites brasileiros são acessíveis. Deve ser o mesmo quadro aí com games, né? Talvez um pouco melhor, mas tem muita coisa para ser feita. Então, a gente precisa estar unido mesmo, a gente precisa estar conversando, mas estar unido nas ações, né? Porque, eu digo de novo, a regulamentação disso, você ter leis e normas é importante, porque baliza todo o processo, né? Senão é uma pessoa gritando ali no meio da multidão sem ter no que se apegar. Então, é muito importante a gente ter essas normas, essas leis, e a gente precisa, muitas vezes, estar juntos, militando, para fazer pressão para que essas coisas aconteçam. Então, importante, né, de novo, essas poucas pessoas que têm essa consciência, que estão trabalhando com o tema, viu, Christian, viu, Fabrício, a gente se juntar, né, e falar mais, e ver, e ter formas né, concretas de atacar o problema. Eu estou fazendo isso em várias frentes, e quero parabenizar a APP. A APP recentemente, a partir de um pedido meu, colocou no site, eu acho que isso é uma demonstração, não esgota, obviamente, o que tem que ser feito, mas é uma demonstração de preocupação. Colocou no site da APP Fale Conosco em Libras. Então, hoje, os surdos, como eu disse, não esgota a quantidade de demandas que uma entidade como essa pode ter, mas ela deu um passo a mais e criou um canal de comunicação por videochamada com surdos que querem saber mais sobre a APP. Eu acho, né, embora, desculpa, eu tenho uma ligeira participação nessa história, eu acho fantástico, né? Eu acho que é assim mesmo que tem que ser. Oxalá outras entidades né, com o peso e a força que tem a APP também fizesse o mesmo para marcar sua posição com relação à necessidade estrutural de termos acessibilidade. Parabéns. Complementando algo que o Cid falou no começo, a questão da acessibilidade, as pessoas que não percebem que ela diz respeito a todo mundo. Né? Eu acho que hoje em dia, às vezes, as pessoas falam assim, a causa LGBTQIA+, não me interessa, questão racial não é um problema para mim. De todas as minorias aí que a gente fala, a questão das pessoas com deficiências, ela é a mais democrática de todas. Porque você tem homens, você tem mulheres, você tem gente em vulnerabilidade, gente com dinheiro,
de todas as raças aí que são ou podem vir a ser PCDs, né? Porque acho que todo mundo está aí, pode, como o caso do Cid, que sofreu um acidente, tem um conhecido meu que 30 e poucos anos, da noite para o dia, teve esclerose múltipla e ficou tetraplégico. A idade vem, como o Cid falou, né? Eu não tenho a menor pretensão de, aos meus 100 anos de idade, estar com a minha visão perfeita, com a minha audição perfeita, correndo como eu corro hoje, que já nem hoje estou correndo com os meus 40 anos, que dirá com 100. Então, essa questão de acessibilidade, ela é um assunto que diz respeito a todo mundo, né? Então, eu não entendo como hoje isso não está sendo mais visto, e acho que talvez justamente por isso, porque ninguém parou para pensar, porque realmente há 4, 5 anos atrás eu nunca tinha parado para pensar nisso. E hoje estou aqui militando pela causa. E só para finalizar, fechar aí, complementando o que o Cris falou, uma coisa que é interessante falar para as pessoas que não estão nesse meio aí dos games, às vezes pode olhar e falar assim, poxa, a gente está falando de acessibilidade, tem tanta... Acessibilidade é algo muito importante, né, em vários meios aí, mas aí às vezes a pessoa pode parar e pensar assim, poxa, mas a gente tem que lutar com acessibilidade em tantas coisas, a gente vai lutar nos games, uma coisa que até hoje, infelizmente, é taxado como coisa de criança, coisa que não tem tanta importância, só que os games, principalmente para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, é uma ferramenta muito importante de inclusão, porque você pode parar qualquer pessoa que tenha deficiência e perguntar a elas se ela já experimentou isso, e com certeza ela vai responder que sim, que é o momento que você está ali jogando, principalmente hoje, com a ascensão dos jogos online, né? Você jogando com outras pessoas em lugares diferentes do mundo, e você está lá jogando e, de repente, você está conversando 2, 3 horas, até pode passar dias você conversando com aquela pessoa, jogando toda semana, e aí, em determinado momento, você fala, mas eu sou cadeirante, ou eu tenho um problema de baixa visão, e aí a pessoa toma até aquele susto e fala, puxa, mas você é deficiente mesmo? Eu mesmo já passei muito por isso, as pessoas ficavam meio que assustadas, puxa, mas você é cadeirante, você é deficiente, né? E elas não se ligavam, então o meio do videogame é um meio muito importante de inclusão, né? Porque nos games a gente está incluído na sociedade, a gente está ali como um igual, né? A gente é igual, diferentes, mas somos iguais, mas ali dentro a gente não tem diferença, a gente está inserido no mundo em que cada vez mais a gente está incluso ali, a gente está jogando de igual para igual, isso é muito interessante. Então, quando a gente fala em acessibilidade em games, a gente não está falando de uma coisa, um joguinho para criança, a gente está falando em um meio muito importante de inclusão na sociedade. Inclusão, socialização e trabalho, né? Porque hoje em dia trabalho. Trabalha isso. E como a gente está num seminário de negócios aqui, vale sempre lembrar, né, que a indústria de games, no ano passado, ela faturou 10 vezes mais do que a indústria do cinema, e que se somar a indústria do cinema, a indústria de streaming de vídeo, a indústria de streaming de som, e aí tem Disney Plus, Spotify, Amazon Prime, não sei o quê, a indústria de videogames ainda é 3 vezes maior do que essas 3 indústrias somadas. Então, brincadeira de criança deixou de ser faz muito tempo. Muito sem tempo. dúvida. Cid, bom. Excelente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, um abraço a todos aí da PP, toda a diretoria. Obrigado pelo convite. O evento está excelente. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco, né, antes aqui da nossa entrada, e muito legal, muito legal. Espero que tenha um público grande, que as pessoas possam desfrutar, né, disso que vocês estão provendo hoje em termos de conteúdo. Parabéns. Obrigada, Cid. Obrigada, Christian, pela sua presença. Obrigada, Fabrício. A gente vai Muito encerrando obrigado pelo por convite.